Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar da Segunda Guerra Mundial. Observe estas imagens. Ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor e o desembarque anglo-americano na Normandia. A Segunda Guerra Mundial está relacionada com o expansionismo alemão. A partir da chegada de Hitler ao poder e a instalação da ditadura nazista, inicia-se uma expansão germânica em busca do tal do espaço vital. Observe o quadro. Expansionismo alemão. Primeiro, ocupação da Renânia. Depois, o Pacto Anti-Komintern, que é um acordo político entre a Alemanha e o Japão para conter o avanço do comunismo soviético. Depois, a formação do Eixo. É uma aliança político-militar entre a Alemanha, de Hitler, a Itália, de Mussolini, e o Japão, de Hirohito. Anexação da Tchecoslováquia pela Alemanha. Depois, interessante, um pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética. E, finalmente, 1º de setembro de 1939, invasão da Polônia, causa imediata da Segunda Guerra Mundial. Esse pacto de não agressão, também chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, auxiliava a Alemanha para evitar o que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, quando ela teve que lutar em duas frentes, a frente ocidental e a frente oriental, assinando um pacto de não agressão com a União Soviética, uma preocupação inicial só com a frente ocidental. Auxiliou também a União Soviética, que vai ter tempo para se preparar até a invasão alemã. Também contribuiu para a Segunda Guerra Mundial a política de apaziguamento exercida pela Inglaterra e França. A partir da instalação da ditadura nazista, Hitler sistematicamente vai cometer violações no Tratado de Versalhes, imposto pela França e pela Inglaterra. Diante das sistemáticas violações, França e Inglaterra nada fizeram. Também política de neutralidade dos Estados Unidos da América, muito mais preocupados em resolverem seus problemas internos pós-crise de 29. A Segunda Guerra Mundial tem dois momentos distintos, o avanço do eixo e o avanço dos aliados. Observe o quadro. Ofensiva do eixo, 39-41. Adoção da tática de Blitzkrieg pelo exército alemão, que quer dizer guerra relâmpago. Nessa guerra relâmpago, apoio da Força Aérea Alemã, a poderosa Luftwaffe. E expansão do eixo sobre a Europa, sobre o norte da África e a expansão japonesa no Pacífico. A partir de 1941, ocorre uma virada, uma reviravolta nos rumos da guerra. Vamos saber por quê. Observe a tela. 1941 é o início da invasão alemã à União Soviética. Quer dizer, aquele pacto de não agressão não está valendo mais. Operação Barbarossa, 22 de junho de 41. E também, no mesmo ano, 8 de dezembro, expansão japonesa pelo Pacífico e o ataque à base naval norte-americana de Pearl Harbor. A partir daí, um segundo momento desta Segunda Guerra Mundial, caracterizada agora pelo avanço dos aliados. Observe o quadro. Ofensiva aliada, 1941-45. Batalha de Midway, 1942, que vai deter a expansão japonesa no Pacífico. Batalha de Stalingrado, 1943, que representa a primeira derrota nazista e marca o início da expansão soviética e a libertação do leste europeu. Dia D, que é o embarque conjunto de tropas anglo-americanas na Normandia para a libertação da França, 6 de junho de 44. E, finalmente, agosto de 45, os norte-americanos utilizam a bomba atômica, primeiro em Hiroshima, depois em Nagasaki. Ainda no transcorrer da guerra, a partir de 1943, os líderes das principais nações reúnem-se
para tomarem decisões quanto ao final da guerra, o que fazer com as nações derrotadas. Tem início as chamadas conferências, que foram 4. Observe o 4. A primeira, Conferência do Cairo, 1943. Objetivo, discutir o mapa político da Ásia, que foi transformado pela expansão japonesa. O que fazer com a China, o que fazer com a Coreia. Depois, nós ainda vamos ter outras 3 conferências. Observe o 4. Conferência do Teherã. Nesta conferência, foi tomada a decisão do ataque conjunto inglês e norte-americano à Normandia, o famoso Dia D. E também levantou-se a hipótese da divisão da Alemanha em zonas de influência. A divisão da Alemanha será ratificada numa próxima conferência, considerada a conferência mais importante de todas. Observe. Conferência de Alta. Ficou decidido a divisão da Coreia em 2 partes. Coreia do Norte, comunista. Coreia do Sul, capitalista. E divisão da Alemanha em áreas de influência. Alemanha Ocidental, sob a influência capitalista. E Alemanha Oriental, sob a influência comunista. E último, o Acordo de Potsdam, a Conferência de Potsdam. Observe a tela. Efetivada a divisão da Alemanha, não só da Alemanha, como também da capital alemã, Berlim. Berlim também será dividida em áreas de influência. A parte ocidental de Berlim, influência capitalista. A parte oriental de Berlim, influência comunista. E é na cidade de Berlim que foi erguido o famoso muro, o Muro de Berlim. Portanto, o muro divide a cidade, ou melhor, dividia a cidade de Berlim, e não a Alemanha. E a instalação do Tribunal de Nuremberg para o julgamento dos crimes nazistas. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo vai passar por uma série de consequências. E nós vamos observar as principais. Olho na tela. Consequências da guerra. Início da era atômica, desenvolvimento da Guerra Fria, considerada uma terceira guerra mundial, a criação de um organismo internacional para a preservação da paz mundial, a ONU, Organização das Nações Unidas, e o processo de descolonização da Ásia e da África. Sobre o processo de descolonização da Ásia e da África, nós vamos tratar numa próxima aula. Agora, nós vamos ver Guerra Fria. Guerra Fria consistiu num conflito ideológico entre o bloco capitalista e o bloco comunista. Observe o quadro. Guerra Fria, iniciada pela doutrina Truman, um discurso do presidente norte-americano ao Senado, Henry Truman, onde ele afirmava ser um dever dos Estados Unidos da América conter a expansão comunista. E aí inicia-se a Guerra Fria. De um lado, o bloco capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos da América. Do outro, o bloco socialista, sob a liderança da União Soviética. Essa Guerra Fria será consolidada com a participação dos Estados Unidos da América na reconstrução econômica da Europa. Saiu da Segunda Guerra Mundial com a sua economia destruída. Os norte-americanos vão ajudar na reconstrução. Observe o quadro. É o famoso Plano Marshall. Ajuda econômica para a reconstrução europeia. O país que receber a ajuda econômica, em troca, deve conter o avanço do comunismo. Além do Plano Marshall, que é uma política americana externa, internamente, os Estados Unidos vão conhecer um movimento chamado macartismo. Observe o quadro. Macartismo, uma intensa campanha contra o comunismo, violenta internamente, que vai se constituir numa grave ameaça à liberdade de expressão. Macartismo
porque o responsável pelo início da campanha foi o senador Joseph McCarthy. Macartismo, então, uma verdadeira caça às bruxas, constituindo uma grave ameaça à liberdade de expressão, tão bem protegida, defendida e sendo um orgulho dos norte-americanos. Também por consequência da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o início de uma corrida armamentista. Observe o quadro. Formação das alianças militares. Em 1949 é criada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, sob a liderança militar dos Estados Unidos da América, para conter a expansão comunista. Em resposta, 1955 é criada o Pacto de Varsóvia, a Cortina de Ferro, um pacto militar dos países comunistas sob a liderança da União Soviética. A criação dessas duas alianças militares coloca o mundo sob o chamado equilíbrio do terror. O pânico de um conflito entre as duas principais nações, Estados Unidos e União Soviética, com conhecimento das armas atômicas e o fim do mundo. E também, como consequência da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o desenvolvimento, o surgimento do chamado Terceiro Mundo, que é aquele bloco que vai ficar sob as áreas de influência, ou comunista ou capitalista. Por exemplo, nós vamos ter a Guerra do Vietnã, que é um reflexo da Guerra Fria. Nós vamos ter a Revolução Cubana, e na Revolução Cubana nós vamos ter a crise dos mísseis, que também caracterizam um reflexo da Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial consolida a hegemonia financeira, a hegemonia econômica e industrial dos Estados Unidos da América no mundo. E a América, continente, também vai sentir a presença desse capital norte-americano. Após a Segunda Guerra Mundial, há a chamada expansão das multinacionais, a expansão do capital norte-americano sobre todo o mundo. É isso aí. Nós vamos ainda tratar, numa próxima aula, o processo da descolonização da Ásia e da África. Significa dizer a independência da Índia, a independência da China e dos países africanos, os chamados Terceiro Mundo. É isso aí. Uma boa sorte. Estude. Até a próxima.